O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, saúdo especialmente a todos vocês que fazem parte desta comunidade, que é um dom de Deus para a igreja, a comunidade Canção Nova. Quero saudar a pessoa de vocês também, Monsenhor Jonas, e todos aqueles que deram continuidade à graça de Deus e fizeram crescer essa força de evangelização dentro do Brasil e do mundo. Isso é muito bonito. Então, vejam, nós estamos ouvindo a palavra de Deus nesses dias da carta de São João. São João foi com certeza o apóstolo que teve mais intimidade com Jesus. Por isso, o que sai do coração dele é de alguém que se apaixonou por Cristo Jesus e quer transmitir essa paixão para todos nós. Então ele diz hoje: quem diz que ama Deus? Porque quem nos ensina o amor verdadeiro é quem? É o próprio Filho de Deus. O próprio Deus, do seu Filho, deixou a grandeza do céu e veio estar conosco. Para quê? Para nos salvar, para nos regenerar, para nos dar a vida completa e nova. Então, ele diz que se nós queremos amar como Jesus, não podemos dizer apenas que nós o amamos. Se nós dizemos que nós o amamos, e nós não nós odiamos nosso irmão e nossa irmã, é falsa esta palavra, não é verdadeira palavra, porque assim como Deus nos amou, esquecendo de nossos pecados, de nossas fraquezas, assim também nós devemos amar nossos irmãos e irmãs. Por mais que eles sejam incômodos para nós, nós devemos amar, não somente aqueles que nos agradam, mas amar a todos, porque isso é o caminho que Deus nos ensinou através do seu Filho Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. E acabamos de ouvir esta proclamação do próprio Jesus, que quando ele vai na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro e diz assim, abrindo o livro de Isaías: o Senhor me ungiu e me enviou para trazer a liberdade aos filhos de Deus,
para dar a cura aos cegos, fazer crescer a esperança. Enfim, eu vim para isso, e hoje se realiza aquilo que as promessas dos profetas fizeram ao longo da história. Aqui estou eu, realizando plenamente aquilo que foi prometido desde milhões de anos, para que chegasse aquele momento em que ele estava lendo o profeta Isaías. Eu vou aqui, se atrapalhar a câmera, vocês me ajudem aí, viu, câmeras? Vão se ajudar. A Ana também está me olhando lá, ela pode trabalhar de qualquer maneira. Então diz aqui, veja bem, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Claro, o Espírito Santo está sobre ele, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Os prediletos de Deus são os humildes, são os pobres. Quem se acha alguma coisa autossuficiente, ele nunca vai compreender a bondade de Deus. Anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. De uma maneira ou outra, todos nós somos cativos. Todos nós necessitamos da liberdade de nosso coração, de nossa mente. Dar aos cegos a recuperação da vista. Eu, quando fui ordenado padre, escolhi para mim o lema do cego de Jericó: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Essa oração tão simples do cego de Jericó deve também acontecer em nosso coração. Pedir sempre que nós possamos olhar os outros, olhar a história, olhar também a nossa vida com o olhar de Jesus, não com o nosso olhar, mas olhar iluminado pela força do Evangelho. Para libertar os oprimidos, para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, veja que coisa linda, depois que ele fechou o livro, entregou ao ajudante, sentou-se, todos estavam com os olhos fixos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E todos davam um testemunho da grandeza desse momento. Então, gente, todos nós, em Cristo Jesus, devemos tentar colocar isso em prática, de saber que também nós fomos ungidos pelo Espírito Santo no dia do batismo. Também nós fomos consagrados pela unção do crisma. Todos nós somos chamados a anunciar a boa nova aos pobres. E hoje a pobreza não é só a pobreza física, talvez é mais a pobreza moral, a pobreza das pessoas que não acreditam em Deus. Então nós temos que anunciar com um jeito novo, com alegria, essa boa nova aos pobres. Proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista e libertar os oprimidos. E nós temos sim tantas coisas para serem libertadas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que assim agradecer a Deus, porque Ele nos chamou pelo batismo a realizar também em nós aquilo que é o programa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazer com que a vida nova aconteça em nosso coração. Então isso aqui é a palavra de Deus. Me permita um pouquinho, Padre Arão, que eu fale um pouquinho também daquilo que Deus me confiou. Aí estou atrapalhando você, Ana, pode falar que eu dou um jeito, né? Então, o que Deus me chamou, lá da terra de Venda Nova, do imigrante, no Espírito Santo, fui chamado para a vida salesiana, sou salesiano, portanto, tenho o carisma também de Dom Bosco, e ao longo da história Deus me deu diversas missões como um sacerdote, cuidar de um seminário, ajudar um noviciado salesiano, enfim, várias missões. Fui inspetor dos salesianos, né, vice-provincial e provincial dos salesianos, ao longo da história. Depois, Deus me chamou para o episcopado como auxiliar do cardeal arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo. E logo em seguida, depois de certo tempo,
fui transferido para a Diocese de Colatina. E lá fiquei 12 anos com a responsabilidade de conduzir aquela bela diocese que eu amo muito, muito. E depois, quando eu pedi a renúncia ao Papa Bento, gostado, eu fui até o Papa Bento, numa visita ad limina, e falei que eu gostaria de pedir a renúncia, de estar à frente de uma diocese, não aos 75 anos, mas com 72, 73. E o Papa pediu, que falou assim, não, pode encaminhar o pedido, mas ele deu bom exemplo, porque antes que eu pedisse a renúncia, ele renunciou. O Papa Bento, na humildade grande dele, renunciou. Então, depois disso, Deus me enviou para cuidar de um santuário. Em Ibiraçu, no Espírito Santo, a imigração italiana trouxe uma devoção lá da região Vêneta, Nossa Senhora da Saúde. Eles fizeram, os imigrantes sofridos, fizeram uma capelinha lá no interior de Ibiraçu. E esta capelinha, Dom Geraldo Lírio Rocha, primeiro a elevou a santuário, e quando eu cheguei para suceder a Dom Geraldo Lírio Rocha, eu pude dar continuidade a essa semente bonita que ele colocou para o bem da nossa diocese. E hoje o santuário, com a graça de Deus, a proteção dos devotos, toda a ajuda, é um santuário que se torna muito bonito. Não tinha nada, era uma capelinha no território de um advogado, e hoje, graças a Deus, temos um patrimônio grande, um santuário do tamanho desse, mais ou menos, para 1.500 a 2.000 pessoas, e um lugar muito lindo, cultivado e animado com a bondade de todos os devotos e devotas de Nossa Senhora da Saúde. Então, eu queria agradecer a Deus, porque os caminhos de Deus passam por isso. Ele não olha a pequenez de quem se coloca a serviço dele. Pelo contrário, é Ele que dá força para que nós possamos realizar em nossa vida aquilo que Ele sonha para cada um de nós. Ele que nos ama por primeiro, Ele que nos amou por primeiro, Ele que vai fazer com que cada um de nós realize na humildade e na simplicidade do dia a dia a missão que Ele sonha para cada um de nós. Então, agradeço por hoje estar aqui e poder contemplar a obra maravilhosa que Deus inspirou no coração de Monsenhor Jonas e todos aqueles e aquelas que, enfim, dão continuidade a esse carisma. Eu, como disse, acompanho sempre, todo dia, às 18 horas, eu rezo o terço mariano, com a Sônia. Não sei se a Sônia está por aí, mas eu gosto muito, acompanho a Sônia e o Flávio, enfim, a todos aqueles que estão aí juntos rezando o terço cada dia. Isso faz com que eu ame ainda mais a Cristo Jesus através do coração materno de Maria, que eu, como salesiano, louvo como mãe e auxiliadora dos cristãos, mas também agora como Mãe e Senhora da Saúde, porque o Santuário de Ibiraçu é Nossa Senhora da Saúde, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos de pedir à nossa Mãe querida que nos dê a saúde, primeiro a saúde espiritual, a saúde principal, e também, se for da vontade de Deus, a saúde física, que todos nós precisamos dela. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.